Durante muito tempo, eu achei que estava fazendo tudo certo. Eu segui o caminho. Aquele caminho que todo mundo diz que funciona. Estudar. Se esforçar. Fazer tudo direitinho. Eu fui esse cara. Prestei atenção nas aulas. Fiz o que mandaram. Passei nas provas. Entrei na faculdade. Gastei anos da minha vida tentando me preparar para a vida adulta. E durante todo esse tempo, eu acreditava em uma coisa. Se eu fizer tudo certo, a vida vai dar certo. Simples assim. Era isso que me ensinaram. E não era só a escola. Era a sociedade inteira. Família, amigos, professores, todo mundo reforçando a mesma ideia. Estuda que você vai ter um futuro melhor. E eu acreditei. Não porque alguém me obrigou, mas porque fazia sentido. E isso é importante você entender. Eu não estava errado. Eu só estava vivendo baseado na realidade que eu conhecia. E é exatamente isso que o Morgan Housel explica. As pessoas não tomam decisões baseadas na lógica. Elas tomam decisões baseadas na experiência. E a minha experiência dizia: segurança é mais importante que risco. Estabilidade é mais importante que liberdade. E trabalhar duro é o caminho para crescer. Então foi isso que eu fiz. Eu busquei estabilidade. Arrumei um emprego. Comecei a ganhar meu dinheiro. E no começo, parecia que tudo estava funcionando. Mas tinha uma coisa que ninguém me explicou. Ganhar dinheiro não significa construir riqueza. E essa diferença mudou tudo. Porque eu trabalhava, eu recebia. Mas o dinheiro não ficava. Ele entrava e saía. E isso começou a me incomodar. Mas eu ignorava. Porque, de novo, na minha cabeça, tudo fazia sentido. Eu pensava: eu mereço. Eu trabalhei para isso. Eu preciso viver também. E sem perceber, eu comecei a cair num padrão. Um padrão silencioso que muita gente vive. Ganhar, gastar, repetir. Ganhar, gastar, repetir. E o mais perigoso disso tudo é que parece normal. Mas não é. E eu só fui perceber isso quando comecei a olhar ao meu redor. E aí aconteceu algo que me incomodou de verdade. Eu comecei a ver pessoas que teoricamente estavam atrás de mim, indo mais longe. Gente que não estudou tanto, gente que não tinha diploma, gente que, na lógica que me ensinaram,
não deveria estar melhor. Mas estava. E isso me incomodou. Muito. Porque quebrou uma crença. Se estudar é o caminho, por que essas pessoas estão na frente? Foi aí que eu comecei a observar. E o que eu vi mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. Essas pessoas não pensavam como eu. Elas não esperavam segurança. Elas não buscavam estabilidade. Elas buscavam oportunidade. E isso muda tudo. Enquanto eu analisava, elas agiam. Enquanto eu pensava, elas faziam. E mesmo errando, elas continuavam. E isso me fez perceber uma coisa muito forte. O problema não era a falta de inteligência. Era o excesso dela sem ação. E isso é uma armadilha. Porque quanto mais você pensa, mais você encontra motivos para não fazer. E isso cria algo que destrói muita gente. Paralisia. Você sabe muito, mas não faz nada. E eu vivi isso. Eu analisava tudo, pensava em todos os riscos. Tentava prever tudo. E no final, não saía do lugar. Enquanto isso, outros estavam testando, errando, aprendendo e crescendo. E foi aí que eu entendi algo que ninguém nunca me explicou. O mundo real não funciona como a escola. Na escola, existe uma resposta certa. Na vida, não. Na escola, errar é punição. Na vida, errar é aprendizado. Na escola, seguir regras te recompensa. Na vida, quem cria regras ganha. E isso foi difícil de aceitar. Porque significava uma coisa. Eu tinha sido preparado para um jogo que não existe mais. E enquanto eu não entendesse isso, eu ia continuar fazendo tudo certo, e mesmo assim, não sair do lugar. Foi aí que a minha cabeça começou a mudar, mas ainda não o suficiente. Porque entender é só o começo. Mudar é outra coisa. E o que veio depois foi ainda mais difícil de aceitar. Depois que eu comecei a perceber isso, eu não consegui mais ignorar. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a observar com mais atenção as pessoas, os caminhos, as escolhas. E foi aí que a realidade começou a bater mais forte. Porque não era um caso isolado. Não era só uma pessoa. Eram várias. Gente comum. Gente simples, mas que estava construindo algo, enquanto eu ainda estava tentando entender. E isso começou a me incomodar de verdade. Eu comecei a comparar. E comparação, quando é honesta, dói. Eu olhava para um amigo meu que nunca gostou de estudar. Sempre foi mais de rua. Não tinha diploma, não tinha plano perfeito, mas tinha uma coisa que eu não tinha: ação. Ele começou pequeno, vendendo, testando, errando, sem garantia nenhuma. E eu julgava, achava que era arriscado, que não era o caminho certo. Mas o tempo foi passando e ele continuou. E eu comecei a ver algo mudar. Primeiro, foi sutil.
Depois, ficou evidente. Ele começou a crescer. E não era sorte, era consistência. Enquanto isso, eu estava no mesmo lugar, seguro, estável e travado. E isso foi difícil de engolir, porque quebrava completamente a lógica que eu tinha aprendido. Eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. Essas pessoas não estavam esperando o momento perfeito. Elas estavam criando movimento. E isso muda tudo, porque movimento gera aprendizado. E aprendizado gera evolução. Enquanto isso, quem espera fica parado. E quem fica parado não evolui. Simples assim. Eu comecei a lembrar de algo que li e que fez muito sentido depois. O dinheiro não vai para quem sabe mais. O dinheiro vai para quem age melhor. E isso bateu forte. Porque eu sabia muito, mas fazia pouco. E aí veio outra percepção. Essas pessoas não tinham medo de errar. E isso é poderoso, porque o medo paralisa e a ação transforma. Eu comecei a perceber que o erro delas era parte do processo, enquanto o meu erro era não tentar. E isso é muito mais caro. Muito mais. Porque você perde tempo. E tempo não volta. Eu comecei a ver isso na prática. Um outro conhecido meu começou um negócio simples, nada sofisticado, mas começou. E no começo foi difícil. Pouco dinheiro, pouco resultado, mas ele continuou. E com o tempo, aquilo começou a crescer. E sabe o que mais me marcou? Ele não era mais inteligente que eu. Ele só era mais disposto a fazer. E isso foi um choque, porque me fez encarar uma verdade que eu estava evitando. O problema não era a falta de capacidade, era excesso de espera. Eu estava esperando segurança. Mas segurança é uma ilusão, principalmente no mundo de hoje. Emprego não garante estabilidade. Salário não garante crescimento. E seguir o caminho padrão não garante resultado. E isso mudou completamente minha forma de pensar. Eu comecei a perceber outra coisa. Essas pessoas pensavam diferente sobre dinheiro. Elas não viam dinheiro como algo para gastar. Elas viam dinheiro como ferramenta. Ferramenta para crescer, para investir, para construir. Enquanto eu ainda estava preso no consumo. E isso fez todo sentido depois. Porque o que você faz com o dinheiro define o que ele faz com você. Se você só consome, ele vai embora. Se você constrói, ele fica. Simples assim. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca. Porque ninguém ensina isso. E aí eu entendi algo ainda mais profundo. A escola me ensinou a trabalhar por dinheiro, mas não me ensinou a fazer o dinheiro trabalhar por mim. E essa diferença é o que separa quem cresce de quem só sobrevive. E isso foi duro, porque significava que eu precisava mudar. Não só o que eu fazia, mas como eu pensava. E isso é muito mais difícil. Muito. Porque mudar comportamento é uma coisa, mas mudar identidade é outra. E foi aí que começou a maior transformação da minha vida. Mas antes disso, eu precisei aceitar uma verdade. Dura, incomodante, mas necessária. Eu não estava atrasado porque faltava oportunidade. Eu estava atrasado porque eu estava jogando o jogo errado. E enquanto eu não mudasse isso, nada ia mudar. Nada. E foi aí que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Depois de tudo que eu vi, de tudo que eu comparei, de tudo que eu senti, eu entendi uma coisa. Eu não precisava aprender mais. Eu precisava agir diferente. E isso mudou tudo.
Porque durante muito tempo eu achei que faltava conhecimento, mas não faltava. O que faltava era decisão. E decisão muda tudo. Porque decisão define direção. E direção define resultado. Foi nesse momento que eu parei de tentar entender o jogo e comecei a jogar. Mas dessa vez, de forma consciente. Eu não saí fazendo tudo de qualquer jeito. Eu comecei a criar princípios. Regras simples, mas que mudaram completamente minha vida. O primeiro princípio foi esse: dinheiro é comportamento. Não é inteligência, não é diploma, não é teoria, é comportamento. E isso eu vi na prática. As pessoas que estavam crescendo não eram as mais inteligentes, eram as mais consistentes. E consistência vence quase tudo. Então eu parei de buscar perfeição e comecei a buscar repetição. Fazer o básico, bem feito, todos os dias. Mesmo sem resultado imediato. Porque resultado demora. Mas comportamento se constrói no dia a dia. O segundo princípio foi ainda mais forte. Ação imperfeita vale mais que conhecimento parado. Eu parei de esperar o momento certo, porque ele não existe. Eu parei de tentar prever tudo, porque não dá. E comecei a fazer, errando, aprendendo, ajustando. E isso acelerou tudo, muito, porque cada erro virou aprendizado, e cada aprendizado virou evolução. Enquanto antes eu só acumulava teoria, e teoria, sem prática, não muda nada. O terceiro princípio mudou completamente minha relação com dinheiro. Dinheiro não é para gastar, é para construir. Eu parei de ver o dinheiro como recompensa e comecei a ver como ferramenta. Ferramenta de liberdade, ferramenta de crescimento, ferramenta de escolha. E isso mudou minhas decisões. Antes, eu pensava, eu posso comprar isso? Agora eu penso, isso constrói ou destrói? E essa pergunta sozinha já evita muitos erros. O quarto princípio foi o mais difícil. Controle vale mais que ganho. Porque eu vi pessoas ganhando muito e continuando quebradas. E vi pessoas ganhando menos, mas construindo algo. E isso deixou claro. Se você não tem controle, não importa quanto ganha. Você sempre volta para o mesmo lugar. Então eu foquei nisso. Controle. Saber para onde o dinheiro vai. Saber por que ele vai. E principalmente, decidir antes. Porque quem decide antes, não se arrepende depois. O quinto princípio foi o que mais me libertou. Não é sobre parecer, é sobre ser. Eu parei de tentar mostrar. Parei de tentar acompanhar. Parei de viver baseado no que os outros fazem. E comecei a viver baseado no que faz sentido para mim. E isso trouxe paz. Porque comparação destrói. Mas clareza liberta. E quando você sabe para onde está indo, você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa continuar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu continuei. Mesmo quando parecia lento. Mesmo quando não dava resultado imediato. Mesmo quando ninguém percebia. Porque agora eu entendia o jogo. E isso muda tudo. Eu não fiquei rico do dia para a noite. Mas eu parei de me sabotar. E isso já mudou minha vida. Porque agora eu sei que estou construindo. E quando você constrói, é só questão de tempo. E talvez essa seja a maior lição de todas. Você não precisa ser mais inteligente. Você precisa ser mais consistente. Você não precisa saber tudo. Você precisa fazer o básico. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você precisa começar. Porque no final, o que separa quem cresce de quem continua no mesmo lugar não é o quanto sabe, é o quanto faz. E hoje eu entendo isso com clareza. E mais importante,
Eu vivo isso todos os dias. E isso é o que realmente transforma.